Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero lhe convidar para fazer comigo uma pequena reflexão. Você que já é servo do Senhor Jesus, já entregou a Ele o seu coração, já foi alcançado pela graça. A reflexão sobre o fato que nós não nos pertencemos mais porque nós fomos comprados por Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 2, verso 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu querido, dizer isso que o apóstolo Paulo disse é equivalente a dizer que a vida que eu tenho já não é mais minha e que eu não me pertenço mais, eu pertenço àquele que me salvou, Cristo Jesus. Por isso é que o mesmo apóstolo disse também, quando ele escreve aos Coríntios, diz para eles: fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O autor do hino 307 do cantor cristão parece ter entendido isso muito bem. Ele deu título ao hino que ele escreveu, deu título de reconhecimento, e eu leio para você apenas a primeira estrofe e o coro. Ele diz assim: não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz, eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, ó, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Então nós não nos pertencemos mais, nós somos comprados. Fomos comprados por Deus através do seu Filho. Pedro ele diz isso quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, versos 18 e 19. Ele diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós fomos resgatados na nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Então fomos comprados por Deus através do seu Filho. O preço foi o sangue de Jesus. E comprados por Deus através do seu Filho, nós somos livres de diversas coisas. Dentre elas, fomos livres da culpa do pecado. Pedro, ele diz no capítulo 2 da sua primeira carta que ele, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então ele levou os nossos pecados, levou a culpa do nosso pecado sobre si. Fomos livres também do poder do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 22, ele vai dizer que nós fomos libertados do pecado e feitos servos de Deus. Então não estamos mais sob o poder do pecado, mas sob o poder de Deus. Não mais sob o domínio do pecado, mas sob o domínio de Deus. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer que uma vez que nós somos comprados por Deus através do seu Filho, nós fomos livres da ira vindoura de Deus. Escrevendo aos Tessalonicenses, sua primeira carta, capítulo 1, verso 10, ele diz que nós esperamos dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, do juízo futuro de Deus. Fomos livres. E fomos livres de uma maneira de viver que era vã, que não levava a nada. Já citamos aí 1 Pedro 1, verso 18, quando ele diz que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Vã maneira de viver é uma maneira de viver que ao final não leva a nada, ou pelo menos a nada que nós possamos dizer que seja bom, que seja boa, né? Leva a uma eternidade sem Deus. E, meus queridos, comprados por Deus através de seu Filho, além de sermos livres dessas coisas e outras mais, também por essa causa, porque nós somos comprados, não nos pertencemos mais, tem uma maneira de viver para nós nesse mundo. Nós devemos viver nesse mundo de algumas formas. Uma delas é consciente de que nós somos o santuário do Deus vivo. O apóstolo Paulo diz isso, escrevendo aos Coríntios: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Temos que ter essa consciência. Somos o templo de Deus, o santuário do Deus vivo através do Espírito Santo. Devemos viver nesse mundo em total dedicação a Ele, nos entregando por completo. Escrevendo aos Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo diz
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Devemos viver em atitude de adoração verdadeira, aquela adoração que é feita em espírito e em verdade. Quando Jesus conversava com a mulher samaritana, a história está registrada em João 4, quando ela pergunta sobre lugar de adoração, Jesus diz para ela que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e verdade. Então não é o lugar, o que importa é que a adoração seja feita em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E devemos viver nesse mundo uma vida santificada. Romanos 6, 22 e 23 diz que agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, temos o nosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então agora, uma vez que fomos libertados do pecado e feitos servos de Deus, devemos viver uma vida santificada. Então, meu querido amigo, você que foi alcançado pela graça de Deus em Cristo, você não se pertence mais. Você foi comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue precioso de Jesus. Viva de uma maneira que o nome de Jesus seja honrado, seja glorificado através da sua vida. Que Deus abençoe. Amém.